Olá, povo de Deus, domingo da festa da Sagrada Família, 27 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 3, de 3 a 7, 14 a 7a, Colossenses 3, de 12 a 21 e Lucas 2, de 22 a 40. O livro do Eclesiástico é um livro exclusivo das Bíblias católicas e integra a secção dos livros sapienciais. E como todos os livros desta secção, contém várias indicações práticas dirigidas aos israelitas da diáspora, para que aprendam a arte de bem viver e ser feliz de acordo com Deus. Jesus ben Sirá, seu autor, foi um sábio israelita que viveu na primeira metade do século II a.C. Época muito difícil para o povo de Deus, pois os seleucidas dominavam a Palestina e procuravam impor aos judeus a cultura grega. Se os judeus cedessem a essa cultura, os valores tradicionais e a fé dos pais ficariam abaladas. E com isso, os israelitas tinham que fazer um esforço para se manter firme na sua religiosidade. Então é por isso que Jesus ben Sirá escreve este livro. Então, se os judeus se mantivessem firmes na sua religiosidade, eles também garantiriam a sua cultura. Então, uma coisa puxava a outra. Nesse contexto, o livro do Eclesiástico procura preservar as raízes culturais e religiosas do povo. Portanto, vemos neste livro uma síntese da religião tradicional e da sabedoria de Israel, como um suporte fundamental para manter o respeito à fé, aos valores e, sobretudo, à identidade dos judeus na diáspora. Somente assim eles encontrariam o caminho para a felicidade. Nosso texto de hoje é uma explicação do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Interessante que, honrando os pais, a pessoa ajuntará tesouros, terá alegria com seus filhos, terá vida longa. A caridade exercida com os pais terá recompensa e poderá perdoar seus pecados. Trata-se de um texto que quer assegurar o núcleo da família judaica tão atacada pela cultura helênica, que tinha outra concepção de família. Os pais aí são apresentados como canais eficazes da transmissão da graça de Deus aos seus filhos. Colossenses 3, de 12 a 21. Colossas era uma cidade colônia romana da região da Frígia. Suas ruínas estão hoje em território da Turquia. A comunidade cristã aí foi fundada por um tal Epáfras, um amigo de Paulo, lá pelos anos 56 e 57. É tido como certo que Paulo não visitou esta comunidade. E também há dúvidas quanto à autoria da carta, pois não é claro que Paulo tenha sido mesmo seu autor. A carta tem duas partes bem demarcadas. Na primeira, seu autor deixa clara a supremacia de Cristo na criação e na redenção. E na segunda parte, o autor alerta os colossenses de que a união com Cristo traz consequências a nível de vivência prática. E uma destas consequências alcança inclusive o relacionamento conjugal e familiar. Para quem adere ao seguimento de Cristo, há valores claros dos quais não se pode abrir mão. Sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, paciência. E com esses valores pode-se muito bem cada qual suportar uns aos outros e viver a prática do perdão mútuo. A fonte do perdão que deve circular no relacionamento humano é o perdão de Cristo a todos. Por isso, é importante revestir-se da caridade que é
o vínculo da perfeição. Fica claro que todos esses valores devem caracterizar a vida do cristão, influenciando a forma de viver em família, que carrega as seguintes características: esposas submissas aos maridos, como convém no Senhor, maridos amando as esposas e tratando-as com carinho, filhos obedecendo em tudo aos pais, porque isto agrada ao Senhor, e pais não irritando os filhos para que não caiam em desânimo. Hoje soa muito estranho falar da submissão da mulher ao marido, mas não se pode tirar a frase do contexto, pois é uma submissão a alguém que a trata com carinho e a ama. Seguramente podemos afirmar: onde há amor, não pode haver submissão. Portanto, o marido que verdadeiramente ama a sua esposa nunca a submete em qualquer coisa. Lucas 2, de 22 a 40. Apesar de estarmos no ano B, dedicado a Marcos, continuamos a ler trechos de Lucas, porque Marcos não escreveu sobre a infância de Jesus. O texto de hoje, da apresentação de Jesus no templo, traz inúmeros dados culturais e religiosos da época. Porém, aqui, o curto espaço, destacamos apenas alguns, e não queremos perder o foco da celebração da festa da Sagrada Família: Jesus, Maria e José. Essa família, indo cumprir o que manda a lei de Moisés, vão ao templo para fazer um ritual de resgate do primogênito, pois a lei dizia: todo filho primogênito varão será consagrado ao Senhor. Num versículo anterior ao texto de hoje aparece o ritual da circuncisão, a qual Jesus também foi submetido. Agora, na apresentação ao templo, era necessário oferecer em sacrifício algum animal, que, dependendo da condição econômica da família, o animal era grande, médio ou de pequeno porte. Na verdade, a oferta para o primogênito era um cordeiro, porém se abria uma exceção aos pobres para que oferecessem um par de rolas ou 2 pombinhas. Era um ritual, podemos dizer, humilhante para os pobres, pois por meio de sua oferta ficava clara sua pobreza e simplicidade. Era uma religião a serviço da discriminação dos pobres e exaltação dos ricos e poderosos. Maria e José eram pobres e passaram por essa humilhação. Porém, Maria e José se deparariam com os justos, que aguardavam a salvação: o velho Simeão e a viúva Ana. Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor. E ele veio ao templo movido pelo Espírito. E nesta ocasião em que Maria e José trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu o menino em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque meus olhos viram a vossa salvação, que puseste ao alcance de todos os povos, não só de Israel, luz para revelar às nações a glória de Israel, vosso povo. É o pobre e o justo Simeão, na porta do templo, que reconhece em Jesus o Salvador. José e Maria estavam admirados com o que Simeão estava dizendo de Jesus. Mas ainda tinha mais, pois Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino foi estabelecido para que muitos caiam ou se levantem em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada vai atravessar a tua alma. Assim se revelarão os pensamentos de muitos corações. Da admiração pela grande
exaltação de Simeão, aquilo que ele dizia de Jesus, seguramente Maria passou agora para uma atitude de susto, de espanto. Que mãe entenderia uma profecia como esta? Seu filho será sinal de contradição. Com ele muitos serão reerguidos e com ele também muitos cairão. Havia também uma profetisa, Ana, mulher de idade muito avançada, tinha vivido 7 anos casada e como viúva já tinha alcançado a idade de 84 anos. Era piedosa, não se afastava do templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Simeão e Ana representam todos os que colocam suas esperanças em Deus e acreditam na libertação do povo. Cumprida todas as prescrições, Jesus volta a viver a sua vida de família e cresceu aí em sabedoria, a graça de Deus estava com eles. Uma feliz festa da Sagrada Família para todos nós e que Deus abençoe a todas as nossas famílias. Um beijo no seu coração.